Você trabalha com a psicoterapia? Você trabalha com alguma prática integrativa? Você trabalha numa área correlata à psicologia e procura integrar com aspectos da psicologia? Tipo, você é um médico que trabalha com atendimento clínico de alguma forma? Você sabe que a psicologia pode lhe ajudar a fazer essa atuação? Você trabalha com psicoterapia e adota uma prática em psicoterapia, tanto em consultório quanto em fatores de desenvolvimento? Você sabe o que é que funciona realmente na psicoterapia, deixando as paixões e deixando as questões de linhas de lado? Você sabe que foi feita uma pesquisa extremamente completa pelo Norcross sobre os fatores que são mais funcionais na psicoterapia? E esse é o objetivo desse encontro de agora: discutir e falar um pouco sobre esses processos que são os fatores comuns que promovem a eficiência e a eficácia da psicoterapia. Então vamos a eles. O que é que funciona na psicoterapia? Segundo o trabalho e a meta-análise extremamente ampla que o Norcross realizou. Bom, o Norcross ele fez um trabalho extremamente completo e exaustivo e publicou neste livro aqui, que é o handbook mais, talvez, mais completo de psicoterapia integrativa. Ele publicou em 2005 esse livro e um dos capítulos trata dos fatores comuns sobre o que funciona na psicoterapia, que é fruto de um trabalho que foi realizado com milhares de artigos acadêmicos, tentando juntar, compilar esses dados, né, de trabalhos clínicos, independente da abordagem teórica, sobre o que funciona, o que é eficaz na psicoterapia, o que é que faz com que o terapeuta, praticando aquele tipo de processo, favoreça o desenvolvimento e o crescimento do seu cliente. Ou seja, quais são esses fatores? Quais são esses conjunto de processos que são articulados? São 8 fatores centrais e 2 fatores ouro que eu vou apresentar hoje. Tá? Existe um conjunto muito mais amplo, é muito mais detalhado, mas com esses 10 fatores, eles são centrais para a gente. Tá? O primeiro fator, né, importante, relembre, 8 fatores ouro, né, e 2 fatores que são muito mais, né, centrais. Vamos chamar assim, né, eu gosto de dizer assim, que são 8 fatores centrais ou 2 fatores ouro, ou então 8 fatores ouro e 2 platina, vamos dizer assim, 2 super, né? Mas primeiro, quais são os 2 fatores que são os 8 fatores centrais para o processo de desenvolvimento do terapeuta? Quais são os fatores que, se praticados, ajudam a desenvolver nossos clientes? O primeiro trabalho é a capacidade do terapeuta de inspirar confiança e esperança. Então, terapeuta positivo, terapeuta que passe credibilidade e confiança. Né? Ou seja, você está revestido da autoridade terapêutica, revestido de um trabalho que envolva uma prática bem assertiva, uma prática bem elaborada, né? A capacidade que esse terapeuta tem de inspirar esperança, ou seja, de pensar, né, um futuro positivo para o seu paciente, né, para o seu cliente. Segundo fator central, fornecer uma visão alternativa e mais plausível de self e de mundo. Isso a psicoterapia integrativa ela é muito eficaz em realizar, né? Ou seja, o fato de você dar uma visão alternativa de mundo, dar uma explicação mais clara, né? Muitas pessoas chegam achando que a depressão é incurável, que ela nunca vai sair daquilo, que ela nunca vai superar aquilo, e de repente, ao ser trabalhado por um terapeuta que passa confiança, traz esperança para aquele cliente e oferece uma explicação alternativa para aquilo, oferece um eixo causal mais consistente e, é claro, uma visão mais plausível do quem é aquela pessoa, do porquê daquilo, uma explicação mais consistente sobre os sistemas sociais, são fatores que são extremamente importantes para a transformação e para a resolução daquele processo depressivo.
O fato do terapeuta trabalhar com o que a gente chama de uma experiência emocional corretiva. Ou seja, trabalhar as emoções, trabalhar os aspectos que envolvem, né, o trauma, né, e suas experiências de vida. Isso é central, isso é um fator essencial. Ou seja, o trabalho psicodinâmico no inconsciente, no trauma, nos aspectos que ficaram, né, de alguma maneira envolvidos no processo de transformação, são centrais para o trabalho de transformação, independente do qual seja, né, se é um processo de saúde mental ou se é um processo que envolve a própria, subjetividade do paciente ou desenvolvimento pessoal dele, ele é extremamente importante. Trabalhar com trauma é central em qualquer clínica psicológica. E o quarto fator, a aliança terapêutica. A aliança terapêutica é tido como um dos fatores mais centrais para o desenvolvimento de aspectos que eles são aspectos de vida, né? A aliança terapêutica, o fato do cliente sentir confiança, sentir que ele tem um aliado, sentir que ele tem uma pessoa que acolhe, né? Sentir que ele é acolhido é extremamente importante para o desenvolvimento da transformação. Aquisição, prática de novos comportamentos. Aquisição e prática de novos comportamentos é central, porque ela envolve uma base de uma mudança consistente e uma conexão. Quando você consegue fazer as duas coisas, ou seja, trabalhar o trauma, que está num nível mais psicodinâmico, e que você tem uma mudança comportamental e o exercício desses novos comportamentos, isso se transforma numa característica mais marcante, né? Expectativa positiva de mudança, ou seja, o terapeuta que acredita naquele paciente, acredita que ele vai ser capaz de mudar, tem certeza que ele é capaz de desenvolver-se de maneira efetiva. Criar expectativas positivas de mudança é central para o desenvolvimento do paciente, né? Qualidades benéficas do terapeuta, ou seja, a característica que o terapeuta deve possuir, né? Ou seja, atenção, empatia, consideração positiva, valorização daquele cliente, né? Está centrado com aspectos de desenvolvimento e a compreensão do que é aquela pessoa, né? A aliança terapêutica ela é central, sobretudo quando ela é articulada com acolhimento. Então, o oitavo fator é o acolhimento, tá? A aliança terapêutica é extremamente importante e um preditor de mudança muito importante. E os dois fatores ouro. Quais são os dois fatores que são assim extremamente importantes? Primeiro, o trabalho no inconsciente, com a parte psicodinâmica, né? Com a parte central, né, do eixo psicodinâmico daquele paciente. E o trabalho nas atitudes. Então, além desses 8 fatores, esses dois outros fatores se formam como um núcleo extremamente importante. É importante salientar que o Norcross publica esse trabalho fazendo uma revisão extremamente ampla nos principais artigos baseados em evidência, ou seja, que o cara foi lá, fez um recorde de 80 pacientes e reparou que a aliança terapêutica é central. Aí ele compilou isso, aí viu que em mais de 800 estudos tinham processos que envolviam aliança terapêutica saindo como preditor. E aí ele foi fazendo uma síntese desses estudos que tinham esse desenho, essa metodologia de analisar casos reais de transformação interdisciplinar, internacional, que isso é uma questão importante para que a gente possa praticar isso em qualquer país. E ele foi listando essas características, fazendo uma síntese dessas características. Por isso que é um estudo de meta-análise, ou seja, ele pegou análises que foram artigos e análises que foram realizadas nesses artigos, compilou isso num grande banco de dados e foi sistematizando esses estudos, né? Então é um estudo de extremo valor para a gente. Claro, não é um estudo simples, onde eu consiga em 10 minutos detalhar, então eu vou ter ao longo do tempo mais aulas voltadas para esse conteúdo, mas esses fatores eles são extremamente centrais e importantes
para o desenvolvimento de um trabalho de transformação bem-sucedido, eficaz, atuante, tá? E que favoreça a transformação de uma maneira consistente e ampla. De forma que a gente tenha a possibilidade de atuar de maneira sistemática e sinérgica, tá? De forma que a gente tenha a possibilidade de atuar de uma forma muito mais abrangente, de uma forma mais articulada, de uma forma mais consistente de trabalho, né? De atuação. A psicoterapia integrativa, ela nos permite isso, ela nos permite que a gente identifique quais são as características que elas são centrais. Se atuando dessa maneira, a gente vai estar desenvolvendo a nossa base de atuação. E é por isso que é tão importante para a gente que a gente entenda quais são esses fatores e trabalhando em cima, né, e com essas características centrais, a gente desenvolve uma atuação muito mais consistente, sistemática e científica. Ok, pessoal? Não deixa de marcar, de se inscrever no canal. A gente vai ter conteúdo todo dia, a gente vai ter conteúdo consistentemente sendo apresentado para vocês para fazer essa discussão e esse debate nesses processos que envolvem a psicoterapia, os estudos da mente e do cérebro. E não esquece também de deixar o seu like, né? Isso favorece, né? Deixe também o seu comentário aí embaixo, solicitando novas aulas, solicitando novos conteúdos, né? Deixa a sua dica do que é que você quer aprender, do que é que você quer saber dentro da psicologia integrativa, dentro dos estudos de mente, cérebro e comportamento. A gente tem também no canal um conjunto de listas de conteúdo, onde a gente vai estar abordando um tema específico, trazendo algumas características específicas. Ok? Até o próximo vídeo.